luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus. Alô, irmãos, como estão vocês? É um prazer estar novamente com vocês nesse estudo. Eu entendo que esse estudo é importantíssimo porque tem tudo a ver com a sã doutrina que começa em casa. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é a sã doutrina. Que a sã doutrina promove a fé verdadeira. E nós vamos usar, inclusive, a mensagem que Paulo escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo, para entendermos muito bem o que é a sã doutrina e como é que a sã doutrina promove a fé verdadeira, que, na verdade, deve começar em casa, que será tratado esse assunto em casa mais pelos irmãos Norton, pelo irmão Mauro e pelo irmão Álvaro. Então, eu gostaria de convidar vocês para esse estudo que é importantíssimo, a meu modo de ver. Até então, espero vê-los no nosso estudo. E aí, irmão Norton, a sã doutrina começa em casa? Obrigado, Enio. Realmente é importante. Sabe, eu considero o lar, e creio que Deus considera o lar, um laboratório. Um laboratório. E nós vemos isso em 1 Timóteo, capítulo 3, quando, interessante que quando Paulo queria ensinar uma pessoa, instruir uma pessoa, para escolher e ajudar com o presbitério e o diaconato. Ele escolheu uma pessoa chamada Timóteo. Ele queria que Timóteo ajudasse a igreja de Éfeso com esse problema de liderança. Lembre-se que Timóteo, desde criança, tinha aprendido as Escrituras. Isso em 2 Timóteo, capítulo 3. Agora, Timóteo é homem, é delegado de Paulo, em Éfeso, e Paulo está instruindo o Timóteo como ele deveria escolher, instruir a congregação a escolher homens qualificados para liderar a igreja. E ele escolheu justamente Timóteo, e ele instrui a Timóteo que ele precisa escolher homens para ser presbíteros, que são homens que já se provaram nas suas próprias casas. Eles já demonstraram qualidades de liderança, qualidades de caráter, qualidades de bom marido, qualidade de bom pai. Tudo isso ele queria que o Timóteo identificasse e que ele escolhesse homens assim do laboratório no lar para dirigir a sua igreja. Então, nós vamos, nesse seminário, eu vou falar sobre a sã doutrina começa em casa. E realmente começa em casa. A casa realmente é um laboratório para a liderança da própria igreja. Agora eu vou dar a palavra ao meu irmão Mauro, de Curitiba, e ele vai falar sobre o assunto que ele já estudou bastante. É verdade, irmão Norton, que a graça e a paz de Deus esteja com todos nós. Realmente, a sã doutrina, ela começa em casa.
e acaba refletindo na igreja. E nós vamos estar vendo no capítulo 5 sobre aquela instrução que o nosso irmão Paulo deu a Timóteo para ele manter-se com amor, de coração puro e de boa consciência e uma fé sincera. Porque falar sobre família atualmente é um grande desafio. Porque muitos são os desafios que as famílias encontram para seguirem em perfeita harmonia junto com os seus. Mas se começa em casa. É porque ela não para em casa, mas também reflete na igreja. E famílias fiéis a Jesus Cristo e a sua doutrina servem uns aos outros. E assim farão também na igreja do Senhor. E que Deus nos ajude a termos esses bons momentos juntos, aprendendo mais sobre essa sã doutrina que começa em casa e que reflete na igreja. Não é verdade, irmão Álvaro? Olá, é verdade, irmão Mauro, irmão Enio, irmão Norton, é verdade. A sã doutrina, ela começa em casa e reflete na igreja. A gente vai ver, a gente sabe que a igreja do Novo Testamento começou em casas. Você vai ver a trajetória missionária de Paulo, o ponto de partida da missão é, ele vai para uma sinagoga, começa, mas as casas são o ponto onde as igrejas se nutrem, se desenvolvem, e aí, quando estudamos aqui, nesse conjunto de discussão, de ensino sobre a sã doutrina começa em casa e continua na igreja, por exemplo, no capítulo 4 de 1 Timóteo, nós vamos ver como é que a casa ela está inserida num entorno social, num contexto social, numa cultura circundante que funciona, segundo Paulo, como uma entidade assediante, uma entidade, Paulo vai chamar de espírito, demônio, e vai dizer isso tenta invadir de um modo invisível e inconsciente, como um espírito, um demônio é, né? Invisível. Aí, então, essa coisa que entra pela cultura, pela ideologia, pelo dado como certo, destrói o construto cristão de uma vida na sã doutrina. Então, no restante do capítulo 4, Paulo vai tentar mostrar uma resposta cristã na forma de uma praxis, ou seja, uma coisa que se faz, que transforma quem faz. Não é uma coisa que se faz só por fazer e o produto fica lá fora. O praxis é algo que eu faço que recai sobre mim. Ou seja, a sã doutrina se incorpora no viver, no ser cristão. Vão ser no mundo, mas ser para Deus. Então, essa é a ideia de uma sã doutrina que começa em casa e continua na igreja, apesar do entorno. Então, nessa discussão, queremos convidar vocês para vir participar desse encontro, porque, como Enio já iniciou dizendo, vai ser muito bom, muito útil, muito importante para a vida da igreja que vive a sã doutrina. Olá, irmãos e amigos, eu sou o Fábio Oliveira e este é o convite para o nosso próximo Instruindo ao Vivo, no dia 12 de setembro, se Deus assim quiser, às 15 horas. Vai ser num dia de sábado. O nosso Instruindo ao Vivo, no dia 12 de setembro, às 15 horas. Estes são os resumos das mensagens com nossos irmãos amados, fiéis irmãos, que estarão conosco nos ensinando. Onde? Aqui no YouTube, no canal Comunhão.org. Comunhão sem o tio, O-R-G. E nós temos os nossos irmãos, começando na ordem que já vão palestrar, o nosso irmão Enio Latorre, falando diretamente de Oklahoma, do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Enio. Novamente, vocês estão convidados. Eu creio que será um bom estudo, como vocês já notaram pelo resumo que nós demos. Fábio.
Deus permitir, estaremos lá e teremos depois o nosso irmão Howard Norton, falando do estado de Arkansas, nos Estados Unidos. Norton. Muito obrigado, Fábio. Eu quero agradecer a você por me convidar, porque realmente é uma honra participar deste seminário com irmãos em quem eu tenho toda confiança. Embora esteja nos Estados Unidos, de coração estou no Brasil e eu estou muito honrado por participar. E eu espero que você e sua congregação assista esse seminário, porque será realmente edificante. Agora eu vou devolver a palavra ao Fábio. Fábio. Obrigado, Norton. Dando continuidade, o nosso irmão agora de Curitiba, Paraná, nosso irmão Mauro Francisco. Vai ser uma bênção, realmente. Só de estar com esses irmãos, né? Álvaro, Enio, Norton, Fábio, já é uma grande bênção para mim. E tenho certeza que para você também. Ainda mais tratando de um assunto tão relevante como este. Mas venha estar conosco. Nós iremos aprender junto e, com certeza, iremos ser muito abençoados, não só nós, mas a nossa casa e a igreja do Senhor. Obrigado, Mauro. Agora vamos para o Nordeste, lá na Grande Recife, o nosso irmão Álvaro Pestana. O Álvaro. Pois é, gente, vai ser muito bom estar junto. É uma grande oportunidade de a gente ter várias vozes do cristianismo falando a mesma coisa. Vamos seguir o caminho de Jesus, a sã doutrina. Conto com vocês. Amém. Então, se Deus permitir, o nosso próximo Instruindo ao Vivo, no dia 12 de setembro, às 15 horas, vai ser num sábado, com o tema Sã Doutrina Começa em Casa. Todos já sabem, mas reforçando, aqui no canal Comunhão.org, Comunhão Sem o Tio, ORG, no YouTube. Então, nos vemos lá, se o Senhor permitir, para aprendermos sobre Sã Doutrina Começa em Casa. Até mais, irmãos e amigos. Como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto, como o orvalho que desce em plena terra.